estudando como ativar o lugar secreto, como fazer a obra de Deus a partir do nosso momento a sós com Deus, orando diariamente, buscando diariamente. E nessa semana nós buscaremos ativar em nós a adoração, a vida de adoração. Deus está despertando a igreja dele para nesse início de 2021, para essa nova década, para que ela possa de fato romper os paradigmas, começar algo grande, começar a viver um novo tempo em sua vida. E para isso é necessário que tomemos uma decisão importante, que é dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ter o meu momento a sós. Como igreja nós lançamos semana passada o nosso plano de leitura. Eu falei de Davi, mas nós não chegamos em Davi ainda, né? Mas chegaremos nele em breve. Como nós aprendemos com esses homens e mulheres de Deus, como fomos edificados, abençoados ao longo da semana em nossa leitura, em nosso devocional. Como eu disse para vocês em momentos anteriores, eu tenho a convicção que enquanto eu não orar, eu não posso tomar café de manhã, porque o principal alimento que eu preciso em minha vida é a minha busca por Deus, é o meu tempo de oração, é o meu tempo de devocional, é o meu tempo de leitura bíblica. E Deus quer ativar isso em nós. Deus quer ativar uma vida de oração, uma vida de busca, mas não apenas a oração aqui no templo. A oração aqui no templo, ela se torna pequena, pouca, diante do dia a dia que nós temos. Nós precisamos orar aqui no templo, mas precisamos orar em casa diariamente. Precisamos ler a Bíblia aqui no templo, estudar a Bíblia aqui no templo, mas precisamos ler a Bíblia em casa. Precisamos fortificar os princípios, os fundamentos de Deus. E em nossas células essa semana, você já tem no seu informativo o estudo dessa semana, e eu tenho certeza que nós teremos momentos riquíssimos de comunhão, de edificação, momentos em que buscaremos ao Senhor e entenderemos que o Senhor espera de nós, de fato, uma vida de adoração. Ele espera encontrar em nós verdadeiros adoradores. Há um versículo bíblico que diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão passando. Os olhos do Senhor estão buscando os verdadeiros adoradores, estão buscando homens e mulheres que não ficam preocupados, como nós veremos no estudo de célula dessa semana, com a postura, com aquilo que os outros vão falar, aquilo que os outros vão dizer, aquilo que os outros vão concluir, mas homens e mulheres que se dobram diante dos pés do Senhor, que quebram seus vasos de alabastro, que quebram o seu melhor, o seu perfume mais precioso, que ungem os pés de Jesus, que adoram Jesus. E como igreja nós queremos começar essa ativação nessa noite, ativar uma vida de oração, ativar uma vida de adoração. Feche os seus olhos aí onde você está. Pode diminuir as luzes aqui no altar, no palco. Feche os teus olhos. Fique do jeito que você achar melhor como adorador. Se você quiser se ajoelhar, permanecer sentado, ficar em pé, o que eu quero é que você volte o seu coração para o Senhor nessa noite. Volte o seu coração, volte a sua vida para o Senhor. Conte para Ele, compartilhe com Ele, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração nessa noite. Se você tem sido um adorador verdadeiro, se você tem sido sincero, se você o tem buscado com verdade de coração, com sinceridade de coração, ou você tem alimentado um sistema religioso, ou você tem alimentado um sistema igrejeiro, de faz de conta, de praxe, de bater cartão religioso. Deus espera de mim e de você nessa noite uma entrega genuína. Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos nesta noite porque nós queremos te conhecer mais. Nós queremos acessar o Santo dos Santos. Nós queremos olhar para o Senhor e derramar o nosso coração em tua presença. Perdoa-nos pelas vezes que estamos preocupados com aquilo que os outros dirão. Estamos preocupados com aquilo que os outros falarão. Estamos preocupados com uma postura e nos esquecemos de nos rasgar completamente diante do Senhor, de abrir o nosso coração com sinceridade e dizer: Senhor, eu preciso de Ti.
Eu amo o Senhor, eu amo a Tua presença, eu amo buscar a Tua face. Se você puder erguer suas mãos aí aonde você está, com seus olhos fechados, comece a orar ao Senhor e dizer a Ele aquilo que você sente falta. Quem sabe você já viveu níveis mais altos em Deus. Quem sabe você já nadou nas profundidades com o Senhor. Quem sabe você já experimentou níveis de unção, de graça, de revelação em meio à adoração, e com o passar dos dias você foi engessando, distanciando, esfriando, gerando uma adoração artificial, superficial. O Senhor, Ele te chama nesta noite. O Senhor, Ele te convida nesta noite. Vinde a mim, vinde a mim. Se aproxime do Senhor como um adorador. Se aproxime do Senhor como alguém que o ama, alguém que ama a presença dEle, alguém que ama a face dEle, alguém que abre mão de tudo pela presença dEle. Fecha os teus olhos e abra o teu coração para o Senhor nessa noite. Seja bem-vindo. A casa é sua, pode entrar, esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui e toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, Senhor, queremos te ouvir, porque Jesus, declaramos: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares.
Jesus. Tu és o mais lindo, Tu és o mais precioso. Não há outro caminho, não há outro Senhor, não há outro Salvador. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Como igreja, nós erguemos nossas mãos para os céus, porque dos céus vem o socorro, dos céus vem a resposta, e nós Te adoramos. Nós erguemos nossas mãos aos céus, nós erguemos nossos olhos para os céus, porque dos céus vem a resposta, dos céus vem alento, dos céus vem a esperança, do céu vem o socorro presente em meio à tribulação. Nós adoramos o Teu nome nesta noite, nós Te adoramos, nós bendizemos ao Senhor, e nós Te convidamos, Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste lugar. Nós Te adoramos, nós buscamos a Tua face, nós lhe pedimos. Libere dons, libere talentos, renove a fé, renove a esperança. Aqueles que entraram neste lugar angustiados, aflitos, desesperados, sem rumo e sem prumo, que eles sejam tomados pela alegria do Senhor, que eles sejam fortalecidos por Ti, Espírito Santo. Vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, vem nos visitar nesta noite, Espírito Santo. Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Flua, 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 rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas. Vem Jesus, vem Jesus, vem curar os corações, vem quebrar as cadeias, vem salvar os perdidos. Vem Jesus, ora vem Jesus, ora vem Jesus. Sem nenhum instrumento, vamos dizer: Yeshua. O nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus, Yeshua, o nosso Salvador, aquele que libera dos céus as respostas, aquele que traz à existência aquilo que não existe, o Verbo que se fez carne, o pão que nos alimenta, a água da vida, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o destino, Ele é a fonte, Ele é a direção. A Ele adoramos, a Ele recorremos, a Ele clamamos. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. O nome que tem todo o poder. Adore-o nessa noite. Movimente os teus lábios, abra a tua boca, feche os teus olhos. Creia, creia, creia. Aleluia. Rambarabacandarabassou. E diga: nesta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, nesta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você somente. Jesus. Pelo sangue do Cordeiro você foi justificado,
Feche os teus olhos. Pelo sangue do Cordeiro não há mais culpa, condenação ou acusação. E hoje nós podemos acessar o Santo dos Santos. Nós podemos estar diante da presença do Senhor, diante da arca da aliança, sem medo, sem culpa. Podemos tocar, podemos nos apresentar, podemos experimentar, podemos estar com Ele, porque Ele nos justificou. Ele nos justificou, e graças ao sangue do Cordeiro nós temos acesso irrestrito ao trono da graça e da misericórdia. Saia dos átrios, passe pelo santo lugar, entre no lugar da presença, entre no lugar da presença. A presença que cura, a presença que transforma, a presença que traz à existência aquilo que não existe, a presença que move o impossível, a presença que cura as enfermidades, a presença que quebra cadeias, quebra grilhões, quebra correntes. Nós te amamos, nós te adoramos. Nós ativamos o adorador que existe dentro de nós. Nós ativamos o adorador que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Perdoa-nos pelas vezes que abrimos nossas bocas para murmuração, para reclamação, para insatisfação. Unge os nossos lábios nessa noite, Senhor. Unge os nossos lábios desta noite, para que dos nossos lábios saia o perfeito louvor. Que mesmo em meio às dores, às lutas, às derrotas, sejamos como Paulo e Silas, que possamos adorar ao Senhor, que possamos bendizer ao Senhor, em meio aos chicotes que a vida nos dá, em meio aos cativeiros e prisões que a vida nos apresenta. Que possamos adorar ao Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade neste lugar nesta noite. Nós não viemos cumprir um ritual, nós não viemos cumprir uma liturgia, nós viemos te encontrar. Nós viemos te encontrar, nós viemos ouvir a tua voz, nós viemos para lançar aos teus pés nossos medos, receios, contrariedades. Nós descansamos em ti. Receba o descanso do Senhor nesta noite. Nós descansamos em ti, Senhor. Nós confiamos em ti. Nós descansamos em ti. Nós lançamos todo o peso, nós lançamos toda a ansiedade, nós lançamos toda a preocupação ante aos teus pés. Não existe melhor lugar para que tudo isso esteja aos teus pés, Senhor. E nós nesta noite te adoramos com os lábios, mas amanhã ao levantarmos, te adoraremos com a nossa vida no trabalho e em tudo o que fizermos, porque o Senhor nos chama para uma vida de adoração, o Senhor nos chama para uma vida de dependência, o Senhor nos chama para um retorno. Volte ao lugar que você não deveria ter saído, volte para os braços do Pai, para o lugar que traz vida, para o lugar que traz paz, para o lugar que traz alívio, porque o meu jugo é suave. Papai te espera, papai te chama. Ora candaraba soloroloba candarabacé. Volta pra casa.
de onde não devia ter saído, volta pra casa. Eu te conheço pelo nome, porque foi eu mesmo quem te chamei. Você ouviu as outras vozes, mas eu disse bem mais alto: este aí é meu. Ninguém toca nos meus escolhidos, mas a decisão, meu irmão, é minha, é tua. Nessa noite de dizer: eu quero voltar pra casa, quero estar no colo do meu pai e dizer que eu amo, e voltar pra casa. Você que está distante do papai, ele te chama. Se ainda há fôlego de vida, esperança, ele não desistiu de você. Você me dizer: filho, volta pra casa. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Santo, 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 digno é o Senhor, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor, toda a adoração. Santo, 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 é o Senhor, o Deus dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se assentar no seu lugar. Queridos, Deus está ativando em nós uma entrega genuína, uma entrega verdadeira. E eu creio que Deus falará conosco nessa forma, de uma forma muito rápida. E o nosso texto de reflexão está lá no Evangelho segundo João, capítulo 4. O encontro de Jesus com uma mulher rejeitada, samaritana. Acenda as luzes para mim, por gentileza. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 20. E nós precisamos mudar muitas coisas em nossa vida, em nossa congregação, em nosso estilo de vida. Nós estamos propondo desde o início do ano uma busca genuína pela presença de Deus, o dia a dia. Nós estudamos nas células sobre ativarmos esse momento a sós. E eu quero que cada irmão, primeira coisa, não venha para o culto sem Bíblia. Não venha para o culto sem Bíblia. Se você tem Bíblia só no celular, eu quero te incentivar a ter sua Bíblia de papel. Ter sua Bíblia de papel, saber manusear a sua Bíblia. Nós precisamos resgatar a Bíblia, ter a Bíblia, marcar a Bíblia. Eu leio Bíblia no celular, mas a Bíblia de papel ela é importante. Ela nos dá também é importante na caminhada. Eu quero te dizer, não venha para o culto sem Bíblia não. Na hora que nós terminarmos o texto, não fecha a Bíblia não. Nós vamos ficar no texto bíblico. Deixa o Espírito Santo falar com você. Precisamos de novos princípios, novos valores, resgatarmos aqueles que para trás ficaram. Evangelho segundo João, capítulo 4, do verso 20 ao 26 diz assim: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora, e já chegou. Crer-me que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 26, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Sou eu,
eu sou o Cristo, eu sou o alvo da sua adoração, sou eu que falo contigo. Deixe sua Bíblia aberta. Queridos, mais do que nunca nós precisamos neste novo ano ativar uma vida de adoração, ativar a adoração e desativar a murmuração, a insatisfação, a reclamação. Muitas pessoas têm uma ideia errônea de adoração. A adoração não é centrada em lugares sagrados. A mulher disse para Jesus: nós queremos saber em qual monte. Jesus disse: não é nem neste monte nem naquele. Não é o lugar que define a verdadeira adoração. Nós estamos adorando ao Senhor aqui na Alcide Silveira 320. Daqui a pouco você pode adorar o Senhor na sua casa, amanhã no seu trabalho, aonde quer que eu e você estivermos, nós podemos adorar o Senhor. Não existe um lugar específico para adoração. Adoração não é uma adoração sem entendimento. Aquela mulher, eles adoravam o que não entendiam, o que não conheciam. Precisamos conhecer as Escrituras, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos mergulhar nos princípios de Deus, nos valores de Deus. Nós temos que ser o povo do livro, nós temos que ser o povo que conhece isso aqui, nós temos que ser um povo que conhece o Evangelho de Jesus para seguir Jesus. Nós não somos simplesmente um povo de uma religião, mas nós somos discípulos, e discípulos conhecem o Mestre. E como discípulos do Mestre, nós fomos chamados para adorá-lo. Mas a adoração também não é descentralizada da pessoa de Cristo. Quantas pessoas estão adorando a criatura, adorando outros seres que chamam de deuses, mas apenas Cristo é digno de louvor, apenas Cristo é digno de adoração. Os samaritanos adoravam o Messias que não conheciam. E quantas pessoas às vezes estão na igreja há tanto tempo e não sabem nem mesmo o que significa Yeshua. Não tem a curiosidade de, se aqui não foi explicado, ir lá no Google e colocar o que significa Yeshua. É impressionante o nível da ignorância espiritual das pessoas, o nível da falta de entendimento, de persuasão. As pessoas estão vivendo uma ignorância acerca de tudo na vida. Mas aqui eu digo para vocês, acerca das coisas de Deus, isso é algo que não podemos admitir em nossa vida. Porque a adoração verdadeira, queridos, ela tem que ser bíblica. O nosso culto é bíblico, o nosso culto é centrado na palavra de Deus, o nosso culto é centrado na pessoa de Cristo. Este culto, ele é cristocêntrico, Cristo está no centro, Ele é adorado, desde o início que abrimos este culto até o amém final. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. A nossa vida de adoração, de devoção a Deus, tem que passar por Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a adoração precisa ser sincera. Nós não podemos viver na mentira, nós não podemos viver a ilusão, nós temos que ter sinceridade de coração. Quantas vezes que eu vou orar e eu falo para Deus: Deus, eu estou numa vontade de mexer no celular, eu estou com vontade de ver série, mas eu estou aqui porque eu sou Espírito, e eu entendo pelo Espírito que eu tenho que fazer aquilo que de fato é necessário. Eu preciso me alimentar do Senhor, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso me alimentar na Tua Palavra, eu preciso adorar, eu preciso orar. E quais são os princípios então que devem nortear a nossa vida como adoradores? Se nessa semana nós estamos falando sobre ativarmos os adoradores, ativarmos o adorador que existe dentro de nós, o primeiro princípio: o adorador precisa entender que a sua vida é a vida de adoração, é uma vida de devoção a Deus. Eu quero lhe dizer algo, meu irmão: Deus não está procurando adoração vazia, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está procurando homens e mulheres que verdadeiramente adoram o Senhor, que o adoram verdadeiramente. A prática da adoração tem que estar enraizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida, na vida conjugal, nos negócios, no trabalho, na escola, aonde quer que colocarmos os nossos pés. Nós temos que ser, como diria o Nani Azevedo, um adorador por excelência. Um homem que de fato vive o Evangelho, uma mulher que vive o Evangelho, e por compreender que o próprio Deus habita dentro dela, tem uma prática de fé, tem uma vida de adoração, tem uma vida de rendição. Ah, meu irmão e minha irmã, essa semana nós lemos um exemplo fortíssimo de Ofni e Finéias.
Eles acharam que poderiam separar a vida de Deus com o dia a dia, com o mundo. E por pensarem assim, eles morreram, eles caíram em desgraça, eles foram mortos, mesmo estando diante ou carregando a arca de Deus, mesmo representando as coisas de Deus. E ali Deus estava sinalizando que não basta ir ao culto, não basta dizer que tem uma religião, não basta dizer que é crente ou aquilo outro, é necessário ter vida na vida. É necessário vivermos a essência do Evangelho. Não tem como nós vivermos uma fachada religiosa, não tem como nós vivermos uma utopia de espiritualidade. Ou verdadeiramente nós somos de Deus, ou nós não somos. Quando Caim vai apresentar a sua oferta, antes da oferta, Deus já havia rejeitado Caim, e Deus se agradou de Abel. Porque não basta nós chegarmos aqui com uma oferta para Deus, preste atenção em mim. A Bíblia diz o quê? Se quando eu vou entregar a minha oferta, eu lembro que o meu irmão tem algo contra mim, eu deixo a minha oferta, vou lá, eu resolvo a minha causa, depois eu volto para ofertar ao Senhor. Ou seja, não tem como nós separarmos, termos uma dualidade, ou a vida com Deus é a vida sem Deus. Aos domingos eu busco a Deus, e de segunda a sábado eu busco o mundo, mesmo porque o apóstolo João diz que é impossível amarmos a Deus e amarmos o mundo. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Nós somos um, nós temos uma identidade, aonde quer que estivermos nós somos um. Cristo está conosco. Daqui a pouco, quando formos embora, Cristo não ficará aqui, Cristo vai embora comigo e com você, Cristo vai embora conosco para o dia a dia. E a questão é amanhã, na hora que nós chegarmos no trabalho, hoje na hora que nós estivermos com o cônjuge, no nosso relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos, qual é a adoração que nós estamos realizando? Ou estamos vivendo uma vida de pecado, ou estamos vivendo uma vida de mentira, uma vida de falcatrua, uma vida desonesta, uma vida sem honra. Precisamos viver a adoração no dia a dia, porque é isso que o Pai procura. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, não é performance. Não é levantar as mãos, simplesmente fechar os olhos e demonstrar numa performance social, de igreja, que nós amamos ao Senhor. Mas é uma questão de sinceridade de coração, sermos verdadeiros diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz e disse: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo com os lábios me honra, mas o coração está longe de mim. Davi compreendeu essa verdade, Davi buscou ao Senhor, mesmo nos momentos de fraqueza, ele se arrependeu e ele entendeu que tinha agido de forma errada. Mesmo no momento do adultério com Betseba, ele demorou mais tempo, mas após a repreensão, ele se curvou diante de Deus. Como eu disse há pouco, Ofni e Finéias da mesma forma. E é interessante que o profeta menor Amós diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Porque era um povo que honrava ao Senhor apenas nos lábios, mas não vivia sinceridade de coração. Não adianta nós termos uma fachada religiosa, não adianta nós falarmos que amamos ao Senhor aqui neste lugar, se daqui a pouco, ao sairmos deste lugar, voltamos a ser os velhos homens, as velhas mulheres, com um caráter parcial, com uma postura inadequada, com postura assim, com uma atitude tão fora da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que temos que ser perfeitos, mas eu estou dizendo que nós temos que estar no corredor do aperfeiçoamento. Precisamos ser aperfeiçoados, precisamos nos santificar. Não podemos admitir pecados como algo natural em nossas vidas. Todo pecado é pecado diante de Deus, não existe pecadinho, pecado ou pecadão. E precisamos lutar, resistir e fugir de uma vida de pecado. Mas o adorador precisa entender também que um culto divorciado da sua vida cotidiana não agrada ao Senhor. Como eu disse há pouco, é vida na vida. A vida de adoração ela tem que ser integral. O culto sem conexão com a vida diária é apenas um entretenimento espiritual. Nós não queremos que a igreja saia daqui a pouco dizendo que culto legal. Não é isso. Precisamos que ao sairmos deste lugar possamos dizer: Deus falou comigo, eu preciso mudar, eu vou mudar.
eu vou mudar no meu caráter, eu vou tratar o meu caráter, eu vou mudar a minha vida. Amanhã eu não sairei do meu quarto enquanto eu não orar e buscar a Deus. Amanhã eu começo um jejum, amanhã eu me santificarei, amanhã eu vou fazer mais para Deus. Mas hoje ainda eu posso fazer, hoje ainda eu posso buscar, hoje antes de dormir eu posso orar, hoje antes de dormir eu posso abrir a minha Bíblia e posso ler. Eu preciso mudar, eu tenho que ser alguém melhor, eu tenho que ser um adorador. Os olhos do Senhor têm que olhar para mim e falar: um adorador verdadeiro. Aqui eu encontro, aqui tem um, ali tem outro, lá tem outro. Deus precisa encontrar em nós homens e mulheres transformados pelo sangue do Cordeiro. O adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, é tempo perdido. O profeta Malaquias, ele fala dos sacerdotes que não honravam a Deus, que desprezavam o culto, que não ofereciam o seu melhor, que faziam a obra de Deus relaxadamente. Precisamos melhorar, irmãos. Deus está nos chamando para um aperfeiçoamento. Quando nós nos convertemos, nós fechamos as portas com o passado, nós quebramos as pontes com o pecado, mas às vezes no decorrer da nossa vida espiritual nós vamos readmitindo aquilo que lá atrás nós quebramos, aquilo que lá atrás nós cortamos ligação e passamos a achar que é normal, que não tem nada a ver. Mas eu quero lhe dizer que o mesmo Espírito que te revelou lá atrás é o mesmo Espírito que continua em você. A mesma ruptura que você teve lá atrás é a mesma ruptura que você precisa continuar tendo, porque não foi homem que te chamou, foi o próprio Deus que te chamou para uma transformação completa, para uma obra completa e para um resgate transformador para a eternidade. Deus nos chamou, meu irmão e minha irmã, para uma mudança geral, para realmente um chacoalhar do Espírito em nossas vidas. Nós não vamos mais abrir nossas bocas para reclamar, para murmurar, para isso, para aquilo outro. Chove, reclama, faz sol, reclama, tem muito dinheiro, reclama. Reclama, pouco dinheiro, reclama, de todo jeito reclama. Nós precisamos abrir nossas bocas para dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Deus, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu oro a Ti, eu recorro a Ti. Tu tens a última palavra, Tu estás no controle, Tu estás na direção. Eu te adoro, mesmo no olho do furacão, mesmo em meio às circunstâncias, eu buscarei ao Senhor, eu confiarei no Senhor, eu adorarei o Senhor, eu confiarei no Teu nome, Jesus. E por fim, o adorador precisa ter fome de Deus. O pessoal do louvor já pode subir. O adorador precisa ter fome de Deus. Se não formos homens e mulheres de oração, a nossa adoração será vazia. Eu preguei ano passado uma das últimas ministrações sobre Josafá. E em meio a um grande problema que Josafá teve, lá no capítulo 20, verso 22 de 2 Crônicas, ele disse: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra seus inimigos. Em meio às circunstâncias, o Senhor nos chama para a adoração, o Senhor nos chama para a confiança. E John Piper, grande teólogo aí atual, ele disse algo que me marcou tanto. Ele disse que jejum é ter fome de Deus. Jejum é ter fome de Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, não negociar com o pecado, não negociar com o mundo. O adorador precisa ter luz na sua mente e fogo no coração. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Você precisa deixar o fogo do Senhor ser derramado no altar do seu coração e queimar a sua oferta. O Senhor precisa ministrar na sua vida aquilo que Ele tem. Ele está aqui nesta noite, o Espírito Santo se move neste lugar. Não. E o que Ele quer é um coração sincero, um coração aberto, um coração disponível. Eu quero que você leia o informativo essa semana, antes de ir para a célula. Pode diminuir a iluminação aqui no palco. Quero que você busque ao Senhor essa semana de uma forma intensa, que você participe de uma célula. Sabe, queridos, nós temos grandes problemas aí diante de nós, que se nós não nos posicionarmos, nós teremos um prejuízo inevitável. Primeiro, Satanás bloqueou os crentes de terem seu momento a sós.
A maior parte dos crentes não tem devocional, não oram em casa, não leem a Bíblia diariamente. Depois, ele mudou o culto nas casas. Nós estamos resgatando esse princípio através das células. E agora a nova cultura diz: para que igreja? Não precisa congregar, congrega em casa, veja pelo YouTube. Meu irmão, você que está vendo pelo YouTube, se você realmente não pode, glória a Deus. Mas se você faz tudo, menos vem para a igreja, você está em pecado. Eu sinto muito dizer isso. E eu quero dizer a toda a igreja: nós não podemos permitir negociar com o mundo e com a cultura desse mundo. O congregar é de Deus, o estar reunidos é de Deus. Tem coisas que Deus opera neste lugar que Ele não opera no pequeno grupo. Tem coisas que acontecem aqui na congregação que não tem dentro do quarto. Tem coisas que tem dentro do quarto que não tem aqui. E tem coisas que tem na célula que não tem aqui, que não tem nem no quarto. Nós precisamos viver essa tríade na nossa vida. O nosso dia a dia com Deus, como aprendemos semana passada. Buscarmos ao Senhor nos pequenos grupos e buscarmos ao Senhor nos cultos de celebração. Precisamos adorar o Senhor em nossas vidas. Precisamos buscar o nosso Deus. E eu creio que nós podemos dizer sim ao chamado de Deus, ao chamado da adoração, ao chamado da busca. Não negociarmos com o mundo, não negociarmos com os princípios deste mundo. Não é porque dizem que é o que a palavra de Deus diz que é. É o que a palavra de Deus diz que é. E ela nos chama para uma vida de adoração verdadeira. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu te pergunto nessa noite: o seu coração é totalmente do Senhor? Se é, mostre para Ele nessa noite. Mostre para Ele nessa noite. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, volta naquela do grandioso lá, a primeira de hoje. Espírito Santo de Deus, encontre em nós, nessa noite, homens e mulheres imperfeitos, falhos, mas que dizem sim ao processo da transformação. Nós não seremos mais os murmuradores de outrora. Nós não seremos mais os insatisfeitos de outrora, mas seremos ativados pelo poder de uma adoração genuína e sincera. Como aprenderemos em nossas células essa semana, nós queremos ser como aquela mulher que quebrou o seu melhor aos seus pés e te adorou. Não estamos preocupados com aquilo que os outros dirão, com o que pensarão, com as conclusões de homens, mas queremos que o Senhor olhe para nós, que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores. Erga suas mãos para o Senhor, feche os teus olhos, não negocie a sua adoração. Você não veio aqui para ver, você não veio aqui para assistir, você veio neste lugar para buscar, para cultuar, para adorar, para bendizer ao Senhor nessa noite. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança e restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. Mais uma vez. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. Com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor a ti. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas,
Feche os seus olhos, coloque suas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu faço um pacto, uma aliança com o Senhor. Eu não quero mais viver uma vida de murmuração, de reclamação, de insatisfação e de incredulidade. Mas eu lhe peço, Espírito Santo, ative em mim uma vida de adoração, de busca, de gratidão e de fidelidade ao Senhor. Perdoa-me pelas palavras negativas, pelo pessimismo, pela incredulidade. Santifica os meus lábios, purifica o meu coração, restaura-me e encontre em mim um verdadeiro adorador. Erga suas mãos aos céus e aplauda ao Senhor nessa noite. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas santas e preciosas consolações sejam sobre nós, fazendo de nós um povo transformado, um povo que o adora em espírito e em verdade, um povo que revoluciona este mundo pelo poder do sangue do Cordeiro. Deus te abençoe, vá em paz e tenha uma semana vitoriosa.